E então, a temática que iremos tentar abordar nestes 2 dias, ou nestas 2 noites, é a temática da esperança, que de certo modo é um derivado do jubileu que estamos a viver. O jubileu não precisava de ter mais nenhum tema, todavia o Papa achou por bem colocar esperança não engana. E então, como foi sugerido aqui também, o título genérico que vamos dar a estas 2 noites é a esperança, penso que se vê, a esperança que vem de Deus. E isto em si já é uma provocação ou um desafio, porque não é a esperança que sobe aqui do nosso mundo, não é a esperança a germinar, ainda que hoje o tema é esse, o germinar da esperança, como também veem, não tem muito a ver com este vaso que está aqui, percebem? Porque aqui é a esperança a germinar de baixo para cima, tem muito mais a ver com aquilo que vem de Deus até nós. E é um pouco essa temática que nós vamos abordar hoje. E eu vou começar exatamente por dizer, e tenho que o dizer, que a esperança que nós cultivamos e que prezamos e em que acreditamos não é uma esperança que venha do nosso mundo, da nossa vida, do natural, da natureza, mas é a esperança que vem de Deus. E só pode ser assim. Por isso, o segundo slide que temos a oportunidade de ver é mesmo isso, é uma esperança à medida de Deus, do Deus Criador. Cito dois bocadinhos da Escritura Santa. Primeiro é do Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, que diz: Eis que faço novas todas as coisas. É Deus a falar. Eis que faço novas todas as coisas. E para sobrecarregar ou recarregar esta nota de Deus que faz novas todas as coisas, há em baixo uma seta que vem até o textinho de Isaías 48:7, que diz, juntando ao de cima, eis que faço novas todas as coisas. Isaías diz, de tal modo novas, diz Deus, que ninguém pode dizer, já o sabia. Portanto, é novidade absoluta. Nenhum de nós sabe. Vem de Deus, não vem de nós. Porque se viesse de nós, em termos de raciocínios, de deduções, de calculismos, nós chegaríamos lá. Mas não vem de nós, vem de Deus. Essa nota é apenas para dizer que a esperança não germina de baixo, mas vem de cima. E nesse contexto vamos continuar. Terão sempre a oportunidade de ver. Ele não quer passar, vamos ver o que é que se faz. Ele não quer. Eu estou hoje a tentar, mas o que é que se faz? Já mandem nós, essas máquinas hoje mandam na gente. Então, o terceiro slide, sempre na mesma linha, de mostrar que a esperança vem de Deus, e que é o mundo de Deus que vem ao nosso mundo. Está aqui o primeiro versículo do Salmo 87, hebraico, na contagem grega e da Vulgata dá 86, 86:1, que é o seu fundamento sobre os montes santos. O seu fundamento sobre os montes santos. É o princípio deste salmo. E o que vamos ver a seguir é um comentário, um bocadinho da entrada do comentário de Santo Agostinho sobre este texto. Já se der para virar. Santo Agostinho escreve assim: como o fundamento de um edifício material se encontra no fundo,
nos alicerces. Segundo Agostinho, na interpretação que ele está a fazer daquele primeiro versículo do Salmo 87 ou 86, diz que o fundamento se encontra no fundo quando se trata de um edifício natural, um material, como é esta casa, por exemplo, está alicerçada no fundo. Todavia, se o edifício for espiritual, o fundamento do edifício espiritual encontra-se no cume, não na base, mas no cume. Aí está o texto de Santo Agostinho, nos comentários que ele faz ao livro dos Salmos, Salmo 86. Depois, digo eu, Agostinho lê muito bem aquela entrada ex abrupto, isto é, derrompante, do Salmo 86, segundo o grego, ou 87, segundo o hebraico. Uma entrada de chofre, o seu fundamento sobre os montes santos, é de chofre. E vê ainda melhor, e dilo de maneira sublime, que o verdadeiro fundamento só pode vir de Deus. Porque o verdadeiro fundamento se encontra no cume. Não, portanto, na base, na pedra de base, mas no cume, na pedra angular ou fundamental, neste caso, na pedra cumieira, pedra que fecha a estrutura de uma abóbada ou de um edifício. É aí que se encontra a fixação do fundamental. Se o edifício for espiritual, se for material, já sabemos como é que construímos. Ninguém começa a construir uma casa pelo teto. Todos começamos a construir por baixo. Mas naquilo que é espiritual, constrói-se desde o cume, isto é, desde Deus, tudo somado. Para mostrar a solidez que Deus nos dá ao conduzir-nos e plantar-nos sobre a montanha. Isto é uma citação, as citações eu não as vou fazer habitualmente. Onde está a sua cidade e a sua casa, em que nos podemos abrigar? Dias virão, isto já é de Isaías, mas vai na mesma linha, dias virão em que o monte da casa do Senhor será estabelecido no mais alto das montanhas e se levantará acima de todos os outeiros, a ele acorrerão todas as nações. Sim, aí está. Continuando na mesma temática das montanhas e da vinda de cima para baixo, não de baixo para cima, o livro do Apocalipse dirá, com notável acerto, no ponto de chegada deste fio de ouro da vinda, desde o cume e não na subida desde o alicerce. Diz o livro do Apocalipse, vi também descer do céu, notem que não é subida da terra, vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se adornou para o seu esposo. Portanto, estamos sempre nesta jogada de baixo. Cidade nova, espaço relacional novo, desde o cume, portanto, a cidade desce de Deus, desde o cume, portanto, outra vez com o salmista, e cito, Salmo 118, tudo isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos, do grande Salmo 118, da liturgia pascal hebraica. Do cume, da pedra cumieira, decorre a nossa vida. E só desde aí se vê a verdadeira consistência da nossa vida e da nossa alegria. É só naquilo que vem de Deus e não no que é nosso. Vamos virar sempre. Está uma citação do Salmo 127, também clara, sobre esta matéria. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os que a constroem.
Não é do nosso comum hábito, mas é assim na Escritura Santa. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Portanto, notem que a obra que está aqui a ser retratada é de Deus e vem de Deus. Não se pode esconder uma cidade situada no cimo de um monte. Isto, como sabem, tem evangelho metido como poesia, etc. Ou sobre a linha do horizonte, porque alumia, alumia, alumia. Irradia, 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 de noite e de dia. Cidade de alto a baixo erguida. Notem esta expressão, que é fortíssima e é extremamente bíblica. Jesus diz a Nicodemos, se não nasceres do alto, e Nicodemos não entende nada dessas coisas. O que é nascer do alto? É nascer de Deus. E por acaso também a túnica de Jesus, aquela que os guardas junto da cruz não quiseram partir aos pedaços, porque ela era tecida de um único tecido, tecida de alto a baixo, não de baixo a cima, mas de cima a baixo, de alto a baixo. Aqui, esta cidade, construída no alto do monte, que alumia, 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 irradia, 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 de noite e de dia, cidade do alto a baixo, de alto a baixo erguida, como um manto de orvalho caída, como uma ermida, uma jazida de luz e de Jesus. Tudo ao contrário do que vem nos manuais. Quer da esperança, quer de tudo isto que estamos a ver aqui na Escritura. Tudo ao contrário do que vem nos manuais ou nos jornais. Lançai os fundamentos no céu. Construí desde o cume, sobre o gume da palavra que de Deus vem nascer em Belém e aqui também. Portanto, Deus vem. E este mundo novo vem sempre de Deus. Passamos. Está outra vez. Porque é que eu tenho de levantar os olhos e não de os baixar? Levanto os meus olhos para os montes. De onde virá o meu auxílio? O meu auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O fundamento vem do cume, portanto, o fundamento vem do cume, vem de Deus e vem também consolidar a nossa vida e a nossa casa. Está aqui um em branco, porque a temática vai mudar ligeiramente. Aqui estive apenas a dizer, até aqui, que a esperança não germina como uma árvore, de baixo para cima, desde a terra para cima, mas vem de cima para baixo, vem do cume, vem desde Deus. De um ponto de vista pagão e neopagão, notem, portanto, que eu estou a alterar, a mudar agora um bocadinho a reflexão, de um ponto de vista pagão e neopagão, a esperança é vazia e é vista a partir de um mundo sem Deus. Isso acho que toda a gente sabe. De um mundo fechado e asfixiado dentro do cadeado das leis da natureza, em que tudo o que existe, notem esta cadeia de verbos, nasce, cresce, envelhece, fenece, desaparece e esquece. Isto é o cadeado das coisas que vêm de baixo, que vêm da natureza. Se a nossa reflexão acerca da esperança for aquilo que é expectável, que é previsível, isso é aquilo que qualquer um de nós pode calcular, mas não vai longe. Não vai longe, como vê, acaba por cair no esquecimento. Tudo somado naquela teia das leis da natureza. Cito um textinho de Ésquilo. Ésquilo foi um dramaturgo grego dos séculos finais do século VI e princípio do século V, antes de Cristo. No seu Prometeu agrilhoado, que pelo menos
muitos de vós já devem ter ouvido falar. Há um texto que eu aqui cito, que entre o coro e Prometeu, o coro diz assim: nos dons concedidos aos mortais, notem que Prometeu era um semideus que desobedeceu aos grandes deuses e concedeu coisas, nomeadamente o fogo, aos homens, coisa que era própria dos deuses. Ele não podia, segundo os mandamentos divinos, ceder o fogo aos homens, mas ele cedeu, e cedeu ainda outras coisas. E então aqui o coro diz: nos dons concedidos aos homens, não foste, porventura, longe demais? Isto é, não lhes deste coisas a mais? E Prometeu responde: sim, impedi os homens de prever o seu destino mortal. Isto é, andam por aí cheios de esperanças vazias, mas lá vão andando por aí. Impedi-os de prever o seu destino mortal. E o coro continua: que tipo de remédio encontraste para esta doença? Esta doença de os homens serem mortais, mas conseguirem continuar a viver por aí. Pronto, eu respondo assim: isto é importante, está aqui, por assim dizer, tudo o que é esperança pagã e neopagã. O que é que anda por aí em geral? Pus neles esperança cegas. Esperança cegas. Portanto, vazias e cegas, que não têm nenhuma saída. Enganei-os, andam todos enganados. Pensam em sucessos, em triunfos, nomeadamente numa vida que não acaba, e acaba tudo. Portanto, meti neles, pus neles esperanças cegas, vazias. E isso é tudo aquilo que vem de baixo. No mundo bíblico, ao contrário, no mundo bíblico e cristão, que é o nosso, ou deve ser o nosso, não se fala de natureza, mas de criação e criaturas. Nós não falamos de natureza, nem a Escritura fala de natureza. Fala de criação. Como sabem, a criação deriva de Deus, vem de Deus, Ele é o Criador. De criação e criaturas. A criatura depende sempre do Criador, como é evidente. A criação não entrou na cultura filosófica grega e também não entra na cultura moderna. Exatamente devido à dependência. Porque a criatura depende do Criador. E como a dependência não faz parte do vocabulário da cultura grega e da cultura moderna, retirou-se completamente. E as pessoas prezam a sua autonomia, e eu não sou contra isso, prezam a sua autonomia, mas querem desvincular-se de Deus, porque senão seriam dependentes de Deus. Daí que a criação foi varrida completamente da cultura antiga, grega e moderna. E, portanto, a finitude bíblico-cristã, a finitude, e nós sabemos muito bem que somos finitos, se algum dos presentes pensa que não, é melhor pensar a sério sobre esse assunto, e todas as outras criaturas também. A finitude bíblico-cristã entende-se como criatural. E notem que isto tem aqui uma verdade muito profunda, dizer que a nossa finitude, somos finitos, mas se entende como criatural, isto é, pelo facto de sermos criaturas, também supõe, e é dito claramente, que nós estamos na mão de Deus e que dependemos de Deus, e por isso também não nos mete muito medo. A nossa finitude é por sermos criaturas. No polo oposto da finitude pagã e neopagã, a neopagã que anda aí hoje, que tem de se entender como natural e ponto final. Natural é aquilo que eu já disse há pouco: nasce, cresce, envelhece, fenece, desaparece e esquece. Este é o roteiro desta nossa dita finitude, quando a consideramos por aí. Está logo ali aquela cadeia de verbos, para não esquecerem: nasce, cresce, envelhece, fenece, desaparece, esquece. É um pouco nisso que nós andamos. Quem algum dia teve a oportunidade de ler O Princípio Esperança, de Ernst Bloch,
não penso que o terão lido todo, porque são cerca de 1600 páginas, é com certeza a maior amálgama, o maior amontoado de esperança que algum dia se fez. Percorrendo a história da humanidade e tudo aquilo que veio ao de cima na história da humanidade. Se lerem aquilo, verão exatamente isto. Leem aquelas 1600 páginas e no fim dizem: à minha frente está um buraco e um monte de terra. Isso é que é a famosa esperança, que estávamos aqui agora a ver, quando ela é vista pela ótica pagã e neopagã. Não tem nenhuma saída. Ainda que ele vá dizendo, sei lá, por exemplo, ainda não é noite o dia inteiro, ainda há uma manhã para cada noite, mas isto são pequenas expectativas, pequenas esperanças. Ou então é um sonho para a frente, sonhar para a frente. Muito bem, sonhar para a frente. É diferente de sonhar para trás. Sonhar para a frente, mas também não leva a lado nenhum. Leva a um buraco e a um monte de terra que está lá na frente. O que é a esperança no mundo pagão e neopagão? O que é a esperança para esse mundo pagão e neopagão? Está dito em baixo, em poucas palavras, é uma previsão. Pode-se prever o tempo, por exemplo. Amanhã vai chover ou vai haver vento e pode não haver. Nada disto é seguro. É uma previsão, é uma lícita expectativa. Quem joga no Euromilhões tem sempre a expectativa de vir a ganhar, não é verdade? Mas são pequenas expectativas, pequenas previsões, sempre assente nos nossos pequenos calculismos, que são pequenos os nossos cálculos, naquilo que nós podemos calcular, e exercícios racionais, pequenas deduções, é o que a gente pode fazer. Isso é que é a esperança pagã e neopagã. São pequenos exercícios que não vão muito longe. Aqui tem uma visão panorâmica das duas esperanças. A esperança grega, e pagã e neopagã, aí está a frase de Ésquilo: pus neles esperanças cegas, que já vimos no Prometeu Agrilhoado de Ésquilo, o que é possível prever, deduzir, calcular. Isso é a nossa esperança pagã e neopagã, a forma como nós habitualmente vivemos. O finito aqui é finito porque é natural, isto é, está dentro das leis da natureza. E leis da natureza não cedem em nada, são férreas. Nasce, cresce, envelhece, perece e esquece. Desaparece e esquece. Ao contrário, a esperança bíblica é cristã. Aqui eu falaria do tique da esperança. Depois falaremos melhor disto, mas o tique da esperança, esperança na língua hebraica diz tikvá, onde é uma espécie de tique. Depois perceberemos porquê, mas só amanhã, esta parte aqui. Porque já entra depois com o mundo cristão, sobretudo com as cartas de São Paulo. O tique da esperança, que é um fio que se estica para medir. Isso é que é a cave, não vem tikvá. Fio que estica para medir, até chegar à medida, ainda sem medida. Portanto, há 1 metro, que serve para medir aquela quantidade de espaço, 1 metro, mas aqui trata-se de um fio que se estica e nunca mais chega ao fim, sem medida. Aqui o finito é finito porque é criado, isto é, está na mão do Criador, não é porque é natural. Nós somos finitos, nós, homens da Bíblia e cristãos, somos finitos porque somos criados. Isto é, estamos nas mãos de Deus. Toda a criatura é finita. Mas, todavia, não é aquele fim que a natureza nos dá e que não nos deixa nenhuma hipótese de darmos um passo em frente. Caímos num buraco com um monte de terra. Portanto, finito porque criado. Está sempre na mão de Deus. Vejam aquele bocadinho de texto do primeiro livro de Samuel,
capítulo 25, versículos 37 e 38, que dizem respeito a um senhor muito rico chamado Nabal, mas que aconteceu-lhe aquilo que diz aqui o texto. Morreu-lhe o coração dentro do peito. O texto diz morreu-lhe, não diz parou. Diz morreu-lhe o coração dentro do peito. Mas só 10 dias depois, Deus o feriu de morte. Portanto, morreu-lhe o coração, mas Nabal não morreu. Só morreu quando Deus lhe deu licença para morrer. O que significa que, biblicamente falando, e em termos cristãos igualmente, o coração não é a máquina que nos mantém vivos. A máquina que nos mantém vivos é Deus. É Deus. E nós dependemos de Deus, porque exatamente somos seus filhos, somos criaturas de Deus. Este slide já viram, mas de vez em quando vem ao de cima, que é para percebermos sempre que a medida do Deus Criador é uma coisa, e Ele faz as coisas novas que não são previsíveis, quando ninguém sabia. Tão novas, que ninguém sabia o que ia acontecer. É só para lembrarmos este slogan de vez em quando. Agora, permitam-me que entre aqui um bocadinho na esfera de uma grande senhora, filósofa e santa, Edith Stein, que vocês conhecem por Teresa Benedita da Cruz, Santa Teresa Benedita da Cruz, mas que era uma extraordinária pensadora. Cito aqui, sobretudo, um pedaço do seu grande livro, Ser Finito e Ser Eterno. Eu cito aqui a versão italiana, mas ele também está em português brasileiro. Ser finito são 600 páginas. Também não é muito. Ser finito e ser eterno. Então ela diz isto. Notem que ela parte de um mundo, claramente do mundo que vem do cume, num mundo criado por Deus, que tem Deus como seu Criador e, portanto, também como sua providência. E diz umas coisas fabulosas. Digo aqui genericamente um bocadinho sobre a vida dela, como mais ou menos se conhece. Neste sentido, vale a pena olhar para a filósofa de origem judaica Edith Stein, que já sabem, para nós é Teresa Benedita da Cruz, santa. Batizada, portanto, ela como judia nunca foi praticante. Nunca levou as coisas a sério como judia. Até que um dia foi visitar uma viúva de um amigo e ficou lá durante a noite e encontrou no estante um livro de Santa Teresa d'Ávila. E leu esse livro e virou-se do avesso. Nunca foi praticante da religião judaica, mas esse livro deu-lhe cabo da cabeça e Edith Stein nunca mais foi a mesma. Ainda que, em termos de pensamento, continuava a ser uma pensadora acima da média, mas muito acima da média. Portanto, batizada em 22, depois que leu o livro de Santa Teresa d'Ávila, que vestiu o hábito de carmelita em 1933, onde fez freira carmelita, com o nome de Teresa Benedita da Cruz, morta em Auschwitz-Birkenau, no campo de concentração, em 1942, e depois foi canonizada em 98 por São João Paulo II. Isto, grosso modo, para ficarem com uma ideia da vida desta notável pensadora. Foi discípula de Edmund Husserl, um fenomenólogo, tal como Heidegger. Mas dizem os entendidos que ela era muito mais inteligente do que Heidegger, que ultrapassava quase em tudo. Ainda que como mulher, e neste tempo tinha muita importância, como mulher nunca pôde ocupar, por exemplo, a cátedra de filosofia. Nunca lhe foi permitido isso. Partilha com Heidegger a ideia de que com a consciência da própria morte marca a radical finitude do ser humano. Heidegger é aquele que diz que o homem é um ser para a morte. Mais ou menos como eu estive agora aqui a dizer acerca da filosofia grega antiga e da filosofia neopagã moderna. Portanto, tudo somado, um buraco e um monte de terra. O homem é um ser para a morte, ou, se quiserem, como dizia Ésquilo,
O homem é um ser para a morte. Ponto final. Ponto final. Mas, portanto, ela articulava isto juntamente com Heidegger, que eram colegas, todos os dois discípulos de Husserl, mas distancia-se de Heidegger ao referir que, excetuando alguns casos particulares, um ou outro caso particular, esta consciência não tem de levar à angústia. Portanto, um ser para a morte, mas ela diz, isto não tem que nos levar à angústia. É o pensamento dela e vamos continuar. E explica o seu pensamento desta maneira fulgurante. Perante a inegável realidade de a minha existência ser fugaz, isto é, ser passageira, prorrogada, por assim dizer, de momento a momento, portanto, eu estou aqui vivo, e vocês também, mas podemos já não estar no momento seguinte. Nossa existência é prorrogada de momento a momento e sempre exposta à possibilidade do nada, que seria, então, isso que chamamos morte, um buraco, um monte de terra. Ponto final do parágrafo. Por detrás disto, e juntamente com isto, está outra realidade, igualmente irrefutável, e aqui é que ela se distingue de Martin Heidegger, igualmente irrefutável, que me diz que, não obstante esta fugacidade, eu sou. E que, momento após momento, sou conservado no ser. E que, neste ser fugaz, colho algo de duradouro. Vamos ver o quê? Sei que sou conservado e por isso estou tranquilo e seguro. Notem, sei que sou conservado e por isso, porque eu sei que sou conservado, aí estou tranquilo e seguro. Não que esta segurança me advenha por virtude própria. Não vem de mim, outra vez, não vem de baixo. Não vem de mim, não vem da minha natureza. Não vem de mim esta segurança. E é antes a doce, feliz segurança da criança. Isto aqui é genial. O que estou a dizer de Edith Stein agora aqui é genial. Portanto, não é que eu vá cair num buraco, ponto final, num terra, ponto final, mas a minha segurança é como a da criança, a de uma criança, a doce, feliz segurança da criança, segura por um braço forte do pai ou da mãe, segurança que, objetivamente considerada, não é menos da ordem da razão do que a queda fatal num buraco que é a morte. Sou segurado. Isso não vem de mim, não vem das minhas capacidades, mas vem, obviamente, do pai e da mãe, que conserva, que segura a criança. E ela diz de forma notável isto, ou seria da ordem da razão a criança que vivesse com um medo permanente de que a sua mãe a deixasse cair. Portanto, há aqui duas coisas. Há aqui, de facto, a fugacidade. Ninguém está aqui para sempre, já sabemos isso, mas há também uma segurança que a gente nota. E notamos claramente quando vemos uma criança segura nos braços fortes do pai ou da mãe, que não a deixam cair, que não a tiram para o chão. Ora, se ela vivesse com este medo, a nossa impressão é que às vezes nós vivemos com esse medo da morte, porque pensamos que ninguém nos segura. Notem que as coisas são transparentes e seguem nesse nível. Aqui temos, só de passagem, Edmund Husserl, professor, com dois alunos notáveis, Heidegger e Edith Stein. Como já disse aqui, sem problemas, Edith Stein era uma inteligência genial e invulgar. E repito aquela frase que há pouco disse, ou seria da ordem da razão a criança que vivesse com um medo permanente de que a sua mãe a deixasse cair. Não é da ordem da razão, como é óbvio. Ela vai transpor agora isto. No meu ser,
encontro-me então com outro ser, notem isto, no meu ser, encontro-me então com outro ser que não é o meu, mas que é o sustento e o fundamento do meu ser, que não possui em si mesmo nem sustento, nem fundamento. O meu ser não tem em si mesmo nem sustento, nem fundamento, mas está em ligação com outro ser. E pode vir daí, desse outro ser, como vem do pai e da mãe para a criança também não tem em si nenhuma virtualidade, cai, se cair, morre, mas está segura no braço do pai e da mãe, fortes. E nós estamos seguros noutros braços. É daí que ela parte, para aí que ela vai partir. Posso chegar por duas vias a esse fundamento seguro da minha vida, que encontro dentro de mim próprio a fim de conhecer o ser eterno. Notem que o título do livro é Ser Finito, Ser Eterno. A fim de conhecer o ser eterno, que é aquele que me segura verdadeiramente. A primeira via, ela diz que há duas vias. Uma é a da fé e a outra é a da razão. Eu não vou entrar aqui na via da razão, porque já não me diz respeito propriamente, mas entro na primeira, que é a via da fé, mas que também é racional, como podem ver. A primeira via é a via da fé, com que Deus se revela como o ser, o Criador e o Conservador, e como o Salvador. Notem o que ela diz aqui do ser enquanto tal, que é Criador, é Conservador, e como o Salvador da minha vida, que diz: quem acredita no Filho tem a vida eterna. A vida eterna, é importante nós não esquecermos esta nota, porque não temos falado nada dela. Tenho que reconhecer. Não temos falado da vida eterna. E, portanto, pensamos que a nossa vida é apenas a vida pagã ou neopagã, que se esgota, segue aquele itinerário, nasce, cresce, envelhece, parece, desaparece e esquece. Segue apenas isso, ponto final. Mas não, a nossa vida, quem vê a vida eterna, sabe que a vida eterna não está lá à frente. A vida eterna já está em nós. Já está em nós. E essa é que nos sustenta verdadeiramente. É a vida eterna. Não é esta vida assenta na natureza, que segue as leis férreas da natureza e da qual não há saída possível, a não ser por um buraco em monte de terra. Se Deus diz, continua ela, pela boca do profeta, que me é mais fiel, ainda mais fiel, do que o meu pai e a minha mãe, isto, uma citação, o profeta é Isaías, que vamos ver a seguir, só o texto, Isaías 49, 15, que o Salmo 27 também cita. E que ele é o próprio amor, reconheço então, continua ela, como é da ordem da razão a minha confiança no braço que me sustenta, e como toda a angústia de cair no nada é insensata. Este braço forte que ela está aqui a dizer que a sustenta já não é do pai e da mãe, é de Deus, do ser enquanto tal, que a sustenta. E portanto, seria insensata se pusesse essa realidade de lado. É tão sensato, tão razoável, tão racional, tão da ordem da razão, este aspecto, como seria o outro, de Heidegger, do homem ser um ser para a morte, quando consideramos as coisas apenas na ordem da natureza. Enquanto eu não me desprender por mim mesmo do braço que me sustenta. Sim, eu posso me desprender, posso me desligar e, nesse caso, posso cair. Mas ele não me deixa. Aqui está o texto do profeta, que ela cita, é este. Esquece, que é um texto fortíssimo, de Isaías 49,
15 e 16, esquece-se porventura uma mulher da sua criancinha de peito, de fazer misericórdia ao filho do seu ventre? Porventura uma mãe, uma mulher, esquece-se da sua criancinha de peito? Infelizmente às vezes esquece, como sabeis, mas em geral não. Mas continua Deus, através do profeta, a dizer assim: ainda que eles esquecessem, pai e a mãe, eu nunca te esquecerei. Portanto, sempre te segurarei, sempre te segurarei. Vê, nas palmas das minhas mãos te inscrevi. As palmas das mãos de Deus. Está lá escrito ou retratado o teu rosto e o teu nome nas palmas da mão de Deus. Quando Deus vê as suas palmas das suas mãos, vê-nos a nós. E, portanto, não nos vai deixar cair, não nos vai abandonar nunca. Não é tatuei, como aparece em muitas traduções, porque a tatuagem é proibida na Bíblia. Levítico 19. É proibida. Não pode ser tatuar, mas sim, inscritos aqui nas palmas das mãos de Deus, com toda a segurança e firmeza. O amor maternal que une a mãe ao seu bebê é aqui enaltecido em sentido corporal e quase místico, continua ela, como a mais alta forma do amor humano. Sim, a mais alta forma do amor humano é, porventura, uma mãe que segura o seu bebê nos braços. Mas é para abrir simbolicamente, notem a figura da mãe e do bebê, isto é para abrir simbolicamente para o amor de Deus pelos seus filhos, que supera infinitamente o mais alto amor humano. Em nenhum outro lugar do Antigo Testamento, nem sequer em Oseias e noutros textos de Jeremias, tinha sido descrito um amor tão pungente, um amor tão fundamental, que não cede a coisas, digamos, elementares ou vulgares. E é conveniente referir que este amor da mãe para o bebê e de Deus para nós e por nós, este amor não só não fere a transcendência de Deus, continua ela, como até a constitui. Constitui Deus como amor. Na verdade, se Deus é Deus, é porque, por um lado, é criador, o que o homem não sabe fazer. Nós não somos criadores, não sabemos criar. Criar é um verbo que na Bíblia só tem Deus por sujeito. Mais ninguém é sujeito do verbo criar. Nós não sabemos isso. E por outro lado, porque ama. É porque é criador e porque ama. De um modo tal, não ama com um amor qualquer, ama de um modo tal que o humano, que o homem, nem a mulher, que nem o homem nem a mulher sabem fazer. O amor de Deus não é possível ser imitado, realizado, quer pelo homem, quer pela mulher. É um amor diferente. A esperança cristã é firme, portanto, notem, eu estou a falar de cima, do cume para baixo, e não de baixo para cima, quando não vamos a lado nenhum. A esperança cristã é firme e não engana, nem derrapa, porque está assente no amor de Deus que foi derramado nos nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Por isso é que o amor não engana. Foi Deus que o derramou, sempre, de cima para baixo, que o derrama no nosso coração e fica derramado para sempre, é um perfeito grego, passivo. Portanto, fica derramado para sempre no nosso coração. Deus nunca mais se vai desligar de nós. Isto, o Papa cita na sua carta, que promulga a bula
para este jubileu, cita este texto, a esperança não engana, de Romanos 5,5, mas também aparece na carta aos Filipenses 1,20, também aparece essa esperança que não engana. Vai aparecer a seu tempo essa notazinha bem traduzida. Passamos. Notem este texto citado pelos Romanos. O que me importa é a citação dos Romanos que está no canto, mas, todavia, esta citação é feita sobre duas passagens do livro do Gênesis, que também estão citadas aqui deste lado. Mas a citação em si é da carta aos Romanos de São Paulo, capítulo 4, versículos 16 a 19. E é assim, Abraão, está a falar de Abraão. Abraão, diante de Deus, em quem acreditou, aquele que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, isto é o texto de Romanos, contra a esperança, na esperança acreditou. Entenda-se, contra a esperança humana, contra a esperança que vem de baixo, que era usual, normal, banal, como vamos ver, contra a esperança, na esperança acreditou. Contra a esperança humana, acreditou na esperança de Deus, na esperança divina. É isso que o texto da carta aos Romanos quer dizer. E não foi fraco na fé. Abraão não foi fraco na fé, embora sentisse o seu corpo já morto, tendo cerca de 100 anos. E morto também o ventre de Sara, sua esposa. Portanto, este é um texto notável da carta aos Romanos, que se baseia nestes dois pequeninos textos do Gênesis 17 e 18. No primeiro, 17, é uma promessa que Deus faz a Abraão, de lhe dar uma grande descendência e uma terra, uma grande descendência. E Abraão riu-se. Quando Deus lhe prometeu uma grande descendência, riu-se. Riu-se porque, em termos naturais, notem, ele tem 100 anos, a sua esposa tem 90, Sara tem 90, portanto não é nada previsível, em termos de previsões, não é nada previsível que um homem com 100 anos e a sua esposa com 90 venham a ter um filho. Riu-se. E o mesmo acontece a seguir com Sara, no capítulo 18, quando entram aqueles 3 viandantes que vêm a caminho e que Abraão recolhe na sua tenda e vai dizer a Sara que prepare 3 medidas de farinha e que mate um cabrito para dar de comer aos seus hóspedes. E Sara fez isto tudo. Mas as mulheres não podem entrar nos lugares onde estão os homens, não podiam. E então, enquanto os 4 conversam, os 3 viandantes e Abraão, enquanto conversam, e eles voltam a dizer, ou um deles volta a dizer a Abraão, que daqui a um ano passarei por aqui e a tua esposa Sara terá um filho nos braços, e estamos na mesma, Abraão com 100 anos e a sua esposa com 90, mas é a segunda vez que isto é dito. O que acontece é que Sara, eu não digo que sejam assim todas as mulheres, mas a Sara, pelos vistos, foi, estamos numa tenda, não numa casa, numa tenda, e Sara, porque não podia entrar no espaço onde estavam os homens a conviver, Sara colou o ouvido à parede, ou melhor, à pele da tenda, e ouviu isto. Ouviu que daqui a um ano passaremos aqui pela tua casa, pela tua tenda, e a tua esposa terá um filho nos braços. Resultado, Sara, que estava lá atrás a ouvir pela parede, pela pele da tenda, riu-se. Riu-se porquê? Riu-se por um mesmo motivo. Isto, em termos de esperança humana, em termos de estratégias humanas, isto não é viável. Não é previsível. Não cabe nas nossas previsões. Mas depois foi advertida, dizendo, tu riste, e ela teve muito medo. Diz que passou do riso para o muito medo. De que é que vem o muito medo? O muito medo vem de ela pensar, sim, isto não é viável, isto não é previsível, isto não vai acontecer. Mas se acontecer,
Se acontecer, isto é que lhe criou o medo. Se acontecer, significa que tudo aquilo que até hoje nós consideramos como seguro, porque é seguro que um homem de 100 anos e uma mulher de 90 não vão ter um filho, isto é seguro, mas se acontecer, então é sinal de que anda aí outra mão metida na nossa vida. E, portanto, ter medo. Ter medo. É um medo positivo, um medo belo. Portanto, este texto de Abraão, que a carta aos Romanos de São Paulo cita na carta aos Romanos, é muito importante e muito belo, porque nos mostra um Deus que pode fazer, esse Deus e essa esperança que vem do cume, que não vem de baixo, mas que vem de cima, pode realizar na nossa vida coisas que não são expectáveis, que não são programáveis, que não são previsíveis. E essa é a esperança que nos interessa. Se não há Deus, não há esperança. Isso, teremos que ver isso amanhã, esse assunto. Se não há Deus, não há esperança. Esperança enquanto tal. Há pequenas expectativas, pequenas previsões, pequenas deduções. Isso há, e sempre haverá. Mas não há a esperança enquanto tal. A esperança tem de nos atirar para outro nível. Acreditar numa vida que não termina, na vida eterna, isso é outra loiça. É de outro, faz parte já de outro panorama, que não é aquele que nos é habitual. Portanto, já sei que isto já passa bastante da hora, não era este tempo todo que eu queria demorar menos, mas dados estes cortes, tivemos por força que fazer desta maneira. De qualquer modo, esta foi a primeira parte em que eu apenas quis dizer que a esperança não germina desde baixo, não está nas nossas previsões, nas nossas expectativas, são pequenas e fracas e débeis. Sempre. Sempre. A esperança mesmo, essa vem de Deus. E, portanto, requer que nós percebamos que estamos seguros nos braços de Deus e que Deus pode realizar na nossa vida coisas fabulosas. Sobretudo, este salto para a vida eterna, ou a vida eterna que salta para nós, para a nossa vida, isso sim é que é o garante supremo da esperança. Sem vida eterna, sem Deus e sem vida eterna, o maior dom que Jesus trouxe à humanidade é a vida eterna. Foi a vida eterna que nos trouxe até nós. Se nós perdermos esse vocabulário, se não o dissermos, se não o vivermos, se não o experimentarmos, é evidente que é muito difícil falar de esperança. Seja quem for. A não ser daquelas pequenas expectativas, de ganhar ou não o Euromilhões, pode ser, pode não ser, mas são expectativas humanas, que o mais certo é não ganharmos, não é? Mas são expectativas. Enquanto que a outra maneira de ver que vem de Deus abre-nos portas completamente novas e é isso que nos deve provocar e é essa esperança de que fala o Papa Francisco, de que falava já o Papa Bento XVI na carta encíclica Spes Salvi, que não devemos deixar passar, porque é uma carta notável, de 2007, carta notável, que teve muitos comentadores e alguns dizem, graças a Deus, que alguém nos diz estas coisas. Porque, habitualmente, nós estamos habituados a ouvir falar da esperança a outros níveis que não é este. Obrigado pela atenção e desculpem as pausas que tivemos que fazer forçadamente e que interrompem sempre o raciocínio e que interrompem também as ligações que os textos têm entre si. E pronto, obrigado então por tudo. Muito obrigado, Dr. António. Entretanto, nós vamos abrir